Bom, irmãos, vamos dar continuidade a um assunto que iniciamos falando sobre o reino de Deus. Então, esse tema é um dos temas mais importantes das Escrituras. E falamos da sua expansão, falamos, no segundo momento, o precursor do reino, João o Batista. E hoje a gente vai nos atentar a falar sobre o rei, o Basileu, que implantou o seu reino. Se partirmos dos evangelhos, a gente vai perceber que cada um dos escritores utiliza um ponto de partida diferenciado. A princípio, veremos Mateus iniciando com Abraão. Logo ali no primeiro capítulo, ele já fala, ele cita, na genealogia, Mateus pega como referência Abraão. Marcos, ele utiliza João Batista. Já Lucas, ele vai até Adão, ele busca a referência do rei, de Cristo, em Adão. E, por fim, João inicia o seu evangelho revelando que o ungido está ligado à eternidade passada. Lembram de João 1? No princípio era o Verbo, o Logos. Então, são referências distintas, mas todas elas remetem ao Pai. E se a gente pegar as Escrituras, a gente vai perceber há uma infinidade de promessas sobre a vinda desse rei, desse Basileu. Lá mesmo em Gênesis, os irmãos se lembram quando Deus fala que da descendência da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Ainda nesse livro de Gênesis, as promessas contidas ali, eu quero destacar uma que Deus faz através de Jacó. Jacó estava próximo da sua morte e ele passa a abençoar os seus filhos. E dentre eles, ele faz a seguinte promessa, no caso específico, para Judá. Isso está lá no livro de Gênesis 49. Ele diz o seguinte para Judá: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olhando assim de maneira bem panorâmica, sem colocar uma lupa ainda nesse texto, a promessa para Judá é que o cetro, representando o poder, o reino, e o bastão, representando a justiça, não se afastaria dessa que seria a tribo de Judá. Até que venha Siló. Siló é um termo que não tem um significado, não, mas que a gente pode, que os estudiosos, eles interpretam, eles utilizam como o príncipe da paz, como aquele que viria trazer a tranquilidade, e a ele obedecerão os povos. Então, aí com a lupa, a gente vai ver Jesus nessa profecia. Ele sendo o Siló, aquele que vem. Aquele que vem. E foi justamente da tribo
de Judá que Deus escolheu Davi para reinar em Israel. E aqui, irmãos, eu não vou buscar as profecias específicas sobre esse Messias, este rei. Eu vou apenas olhar através da vida de Davi, né? As promessas que Deus faz para Davi. E aí, no Salmos 132, verso 11, diz o seguinte: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. E qual foi o juramento? Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Olha que palavra, que promessa gloriosa que Deus faz para com a casa de Davi, para com Davi. E ele não revogará, ele não revogou esse juramento, ele cumpriu. É claro que no primeiro momento a gente vê a vida de Salomão, mas Salomão foi temporal. E a promessa que Deus fez à casa de Davi é que ele seria eterno, que a ocupação do trono seria eterna. E se passearmos nas Escrituras, veremos ali dos vários profetas, sobretudo ali Isaías, Jeremias e Ezequiel, falando sobre esse rei, esse descendente de Davi. E eu quero só destacar uma dessas referências, que se encontra em Jeremias 23, verso 5. Olha o que o profeta nos diz. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Nós sabemos que Jeremias viveu um tempo muito distante do período de Davi. Davi já era morto quando o profeta proferiu essa palavra, vinda de Deus, que levantaria para Davi um renovo, um filho, um justo, e um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. E é nesse contexto, irmãos, que o povo judeu aguardava o cumprimento dessa promessa. E o povo vai para... Já estava, na época, no cativeiro. O povo estava sendo dominado por nações. Eu posso imaginar aquelas pessoas piedosas, aquelas pessoas que temiam o Senhor, o clamor que eles faziam, as suas orações. Certamente eles proferiam: quando, Senhor, virá o teu ungido? Quando seremos libertos do domínio dos maus? Então, o Senhor regava com a esperança o coração desse povo. Até que uma adolescente foi visitada por um anjo que lhe disse: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Olha a promessa. Seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Oh, glórias a Deus, graças a Deus, na plenitude dos tempos. Finalmente,
o rei, o descendente de Davi, o Messias, o ungido, ele nasceu, ele nasceria. Essa foi a promessa que o anjo fez a essa jovem, a essa adolescente. Glórias a Deus por isso. E vocês se lembram também, eu citei Lucas capítulo 1, e o anjo vai dizer para ela também: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E essa jovem é tomada pelo Espírito Santo e algo sobrenatural acontece ali no seu interior. Mais adiante a gente vê essa jovem cantando de alegria: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oh, aleluia! Finalmente nasce aquele que era fruto de uma promessa. Amém? E ali logo nos primeiros dias, ou no primeiro instante, a gente vai ver os magos que procuram o rei dos judeus. Eles vieram do Oriente, procurando o rei dos judeus. Isabel, quem não se lembra, a mãe de João Batista, né? O testemunho que ela dá a respeito daquele que estava sendo concebido ali no ventre de Maria. Quem não se lembra de Simeão, aquele homem idoso, e de Ana, que proferem, que se alegra e pede e faz aquela oração conhecida: Pai, pode despedir, Deus pode despedir teu servo, e agora os meus olhos contemplam a esperança. Glória a Deus, irmãos. Ele nasceu, o ungido nasceu, o rei nasceu, e ele cresce, se fez menino, se fez homem, e ele vai se revelar pela primeira vez como tal a uma mulher samaritana, que era desprezível por ser samaritana e ainda por ser mulher. E ele revela essa mulher. No primeiro momento, nós notamos que essa mulher o vê como profeta, mas depois, isso está em João capítulo 4, mas depois ela o reconhece como o Salvador do mundo. Glória a Deus, nasceu o filho de Davi, o Messias, o prometido chegou. Aleluia! No entanto, eu quero aqui fazer algumas considerações a respeito sobre o filho de Davi, né? A expressão filho de Davi, ela aparece dezenas de vezes nos evangelhos. Talvez as passagens mais conhecidas sejam a do cego Bartimeu, ao clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A outra passagem é da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a qual a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Queridos, embora Jesus tolere ser chamado de filho de Davi, sua identidade era muito mais elevada. De fato, o descendente, como homem, faria parte da genealogia do rei Davi. Era a promessa. Romanos, capítulo 1, versículo 3, fala sobre isso. No entanto, a sua filiação estava mais ligada a Deus. Algumas vezes ele se apresenta como o filho do homem, mas notamos uma ênfase
por parte de Jesus quando ele se dizia filho de Deus. Por isso, ele ensinava que Davi via Cristo, porque filho de Davi. Mas Jesus falava assim, olha o que Davi disse a respeito do Cristo, do Messias. Isso está lá em Mateus 22, e fala de 41, 45. Ele faz referência de um Salmos, o qual Davi chamava de Senhor. Né? Davi chamava aquele que viria de Senhor. Então, não poderia se limitar à condição de filho. Aqui é só uma questão de entendimento. E sobre o Messias, né? O filho de Davi e o Messias. Lucas relata, e aqui, irmãos, é precioso essas passagens. Lucas relata um episódio em que os discípulos estavam temerosos por conta de uma tempestade em alto mar que ameaçava suas vidas. Jesus estava lá no barco, estava dormindo. De repente, os discípulos acordam Jesus, Jesus, vamos morrer, mestre, vamos morrer. Jesus se levanta e profere uma palavra, pede para o mar se aquietar. E, de repente, a calmaria reinou. Agora, olha a fala dos discípulos. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 25. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedece? Quem é este? Irmãos, essa mesma expressão é falada no capítulo seguinte, capítulo 9, por Herodes. Herodes pergunta: quem é este? E procurava conhecê-lo. Quem é este? Jesus pergunta sobre essa questão de identidade. Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas diziam sobre ele. Ao passo que eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, a multidão enxergava Jesus como mais um homem importante. Então, não era dessa maneira. As pessoas estavam enxergando Jesus de maneira embaçada. Não estava enxergando na sua completude, na sua perfeição, como o Filho de Deus. Né? A gente vê aí na sociedade, é comum, e a gente recebe mensagens também falando de Jesus, aquele que traz luz, o homem da paz. É verdade. Mas é limitada essa expressão. Né? E aí, a importância de sabermos quem é este, quem é Jesus. E foi justamente essa a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Isso estou me referindo a Mateus 16. Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Irmãos, após essa resposta de Pedro, Jesus manifesta toda uma alegria, reconhecendo que aquela resposta não veio de sangue, nem de carne, nem sangue, senão do alto. Por que Jesus fala isso?
Porque essa resposta de Pedro, eu acredito que Pedro não entendeu. Ele responde como revelação, mas ele vai enxergar isso depois. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece que Jesus era o Messias, o ungido que os profetas haviam profetizado ao longo da história de Israel. E ele fala a respeito não do filho de Davi, mas de Deus Filho. E isso é a revelação. Ver Jesus como Deus Filho, ver Jesus como Deus. Tremendo. E é sob esta pedra que a igreja foi edificada. Sob essa revelação, Jesus, o Deus Filho, que a igreja foi edificada. Aleluia! Amém? Aí cabe uma pergunta. Jesus, rei dos judeus ou rei dos céus? Em certo sentido, Jesus rejeitou o título de rei dos judeus. Ele era rei dos judeus, mas ele rejeita. Se pegarmos ali o livro de João, capítulo 6, no verso 15, nós perceberemos que Jesus foge, o povo queria, e estava aclamando como o rei, e Jesus sai correndo do meio da multidão, porque ele não queria esse título, não queria ser reconhecido como o rei dos judeus. Na verdade, não vemos Jesus se intitular como tal. Quando interrogado por Pilatos sobre a acusação de ser o rei dos judeus, vamos ver a resposta que Jesus deu para Pilatos, lá em João 18. Diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O interessante, e Pilatos, ele vai perceber duas coisas. Primeiro, Jesus, ele reconhece que ele era rei. É tão sim que ele fala que o reino dele não era desse mundo. Então, para Pilatos, Jesus não era uma ameaça. E depois Jesus reafirma que se fosse os seus servos impediriam que os judeus o prendessem. O que Jesus está dizendo ali para Pilatos? Olha, eu não tenho parte com os judeus, eu não sou rei dos judeus. Eles estão me prendendo. Mas se eu fosse, se meu reino fosse desse mundo, isso não aconteceria. Então, Jesus não é o rei dos judeus. Jesus não se limita a ser o rei dos judeus. Mas o reino dele é o reino que Mateus chama o reino dos céus, ou o reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. A gente está chegando já ao final. Hoje eu não pretendo, a pretensão não é de falar sobre a vida e a obra deste reino, ou melhor, desse rei. É apenas falar da sua entrada, como ele se apresenta, como ele foi identificado, né? O rei do reino de Deus. E eu queria, chegando aqui para o finalzinho, ler uma passagem com vocês. Lucas, o último capítulo de Lucas, tem aquela história conhecida dos discípulos de Emaús. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Bom, Jesus
qual era o contexto? Jesus foi crucificado, já tinha 3 dias. Esses discípulos saem de Jerusalém e vão para uma vila, uma aldeia chamada Emaús, que ficava ali aproximadamente de 10 a 12 quilômetros de Jerusalém, uma hora e meia caminhando. E a Bíblia fala que 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém para Emaús e conversando sobre aquilo que tomou toda Jerusalém, né? Era o assunto de toda Jerusalém, era a morte de Jesus. E é interessante que, diferente de outros momentos em que as pessoas seguem Jesus, os discípulos seguem Jesus, Jesus agora vai seguir esses discípulos. E eles se aproximam. E Lucas conta que ali aqueles discípulos estavam comentando com uma certa frustração e uma decepção. Por quê? Porque eles eram discípulos de Jesus. E aí Jesus pergunte a ele o que estava acontecendo. Eles disseram: você estava numa bolha? Vou traduzir aqui. Você estava numa bolha? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Será que você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí, lá no verso, e eu queria ler com vocês, no verso 20, esses discípulos disseram, verso 19, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A gente percebe aqui na fala dos discípulos que eles acabam reduzindo a essência do próprio Jesus. E Jesus estava ali do lado, eles não reconheceram Jesus, né? E versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o que diz Anderson, o verso 21. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. A gente vê ali uma incredulidade daqueles discípulos. Eles avançam, e a curva, depois de 3 dias da morte de Jesus, há um declínio dessa fé. Há um declínio nessa fé. Embora ele continue os discípulos, olha, mas já se fazem 3 dias, soubemos que as mulheres foram visitar o túmulo e lá não tinha nada. E também tomamos conhecimento que os discípulos foram e acharam o túmulo vazio. Então, aquela palavra, embora eles ouviram o testemunho a respeito de Jesus, que ele havia ressuscitado, essas palavras não causaram efeitos na vida daqueles discípulos. Aí Jesus, lá no verso 25, Jesus o chama de nécios, de tardios de coração, para crer no que os profetas dizem, para crer no que as Escrituras falam a respeito de Jesus. E aqui eu vou abrir um parêntese. Tem situações na nossa vida
em determinados momentos que parece que a coisa fecha. Seja uma enfermidade, seja uma luta no que tange a questão familiar, questão financeira. E aí a palavra, se não atentarmos, agiremos como esses discípulos, com incredulidade. E olha que Jesus estava ao lado daqueles discípulos, possivelmente um casal, Cleopas, o texto fala, e sua esposa. E aí a gente não reconhece Jesus próximo de nós. É uma situação de desconforto, é uma causa na justiça, Sônia falando, né? Inclusive nós oramos. É uma questão de filho, é um familiar que não se rende a Cristo. E aí, irmãos, não podemos menosprezar duas coisas: as Escrituras e a presença de Jesus. A presença de Jesus. Jesus ao nosso lado e o Espírito Santo em nós. Então, eu quero te animar. E foi justamente essa palavra que Jesus fala para os seus discípulos. Lá no capítulo 16, o último versículo, ele vai dizer que neste mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele venceu. E no início, ali daquele último versículo, ele vai dizer que a paz dele possa ser visível nas nossas vidas, uma paz palpável, porque ele venceu o mundo e ele nos dá as condições para isso. Então, estou abri o parêntese e quero fechá-lo aqui. E aí, dando continuidade a essa história, ali no caminho de Emaús, ali era 1h, 1h20, e Jesus começa a falar o que as Escrituras dizem a respeito do Messias, do ungido, a respeito do Cristo, a respeito dele, e ele falando para esses discípulos. Quando chegou na aldeia, Jesus dá a entender que ia passar direto, e eles pedem, rogam: olha, fica mais um pouco, fica, Senhor, já se faz tarde. E aí, o texto, a história continua, dizendo que eles ali na mesa, e Jesus, ele toma o pão, que era uma característica do anfitrião fazer isso, não do convidado. Mas eu não sei o porquê, eu acho que Jesus pediu essa permissão, e ao tomar o pão, glória a Deus, e dar graças ao Senhor, e repartir, as escamas dos olhos daqueles discípulos caíram, e eles puderam ver Jesus. Aleluia! E interessante que, nesse momento, Jesus desaparece. E o que é que eles fizeram? Retornaram. Olha, eles fizeram um percurso de 11 quilômetros. Após esse fato, eles retomam e voltam para Jerusalém para falar sobre que aquelas mulheres estavam certas, que os discípulos estavam certos, que os profetas estavam certos, ele vive. E eles perceberam, eles tiveram experiência da presença do rei, do basileu aqui na terra. Glória a Deus por isso. E aí, irmão, eu quero te animar, minha irmã, quero te animar, quero te encorajar, que essa palavra encha teu coração de fé,
da presença de Jesus, do Rei, da promessa, não da promessa das coisas boas, de você vai ter prosperidade financeira, saúde, não, da promessa, da presença do Rei, que o Velho Testamento anunciou, do Rei que viria implantar o reino. Amém? Eu queria, por fim, lembrar desse texto, lá em Apocalipse, que diz assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Hosana nas alturas. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pelo seu ungido, pelo seu basileu. Amém?